Destruíram minha vida por um erro que não cometi. Entrei pelas portas de vidro da empresa pela última vez como funcionário. Eu não sabia disso ainda. A verdade nunca avisa quando vai aparecer. 15 anos de carreira impecável. Respeito dos colegas. Confiança dos chefes. Em apenas 15 minutos, perdi tudo. Fui acusado, julgado e condenado sem chance de defesa. Por um erro que nunca cometi. Você acredita que isso só acontece com os outros? Pense de novo. Se você já sentiu na pele a injustiça no trabalho, ou teme que isso possa acontecer algum dia, esta história vai mexer com você. Da demissão humilhante à luta solitária pela verdade. Vou te contar como enfrentei o sistema que tentou me destruir. Deixe seu like agora se você também acredita que a justiça deve prevalecer, mesmo quando tudo parece perdido. E prepare-se para uma jornada de traição, descoberta e redenção que vai te fazer repensar o que realmente importa na vida profissional. A verdade sempre encontra seu caminho. Esta é a minha história. Sempre fui conhecido por não errar. Olavo, o certeiro. Era assim que me chamavam. Alguns com admiração, outros com inveja. 15 anos na mesma empresa, fazendo contas perfeitas, criando relatórios que previam problemas antes deles acontecerem. Minha mesa organizada mostrava como eu era por dentro. Um porta-retrato com a foto dos meus pais estava comigo desde o primeiro dia. O céu estava nublado naquela quinta-feira, como se já soubesse o que ia acontecer. Cumprimentei Carolina na recepção com meu bom dia de sempre. Ela sorriu, mas tinha algo estranho em seu olhar. Talvez pena. Na hora, não liguei. Agora percebo. Os outros sempre sabem antes da gente quando algo ruim vai acontecer. Sentei na minha mesa e liguei o computador. O sistema demorou mais que o normal. Outro sinal que ignorei. Abri os arquivos do projeto Artemis, o maior negócio que nossa empresa já fez. 10 bilhões de reais. Números enormes, que para mim eram apenas contas que eu checava 3 vezes antes de enviar. Foi quando vi o e-mail do Ricardo, diretor financeiro, enviado durante a madrugada. Reunião urgente. Minha sala. Hoje pela manhã. Sem oi. Sem explicação. A frieza da mensagem deveria ter me alertado, mas confiei demais no meu histórico limpo. Pouco depois, notei que as pessoas me olhavam de canto de olho. O silêncio estranho. Conversas que paravam quando eu chegava perto. Havia um clima pesado no ar. Deve ser a pressão do fim do projeto, pensei, tentando acalmar a agonia que começava a crescer no meu peito. Na hora marcada, bati na porta do Ricardo. Ele não estava sozinho. Helena do RH estava sentada ao lado dele, com cara de nada. Uma pasta vermelha, a cor das demissões, estava sobre a mesa. Senhor Olavo, Ricardo começou, me chamando de senhor pela primeira vez em anos. Descobrimos um erro grave nos números enviados aos investidores do projeto Artemis. Meu mundo começou a desabar. Cada palavra seguinte era como um pedaço do chão sumindo debaixo dos meus pés. Os valores foram alterados. Centenas de milhões. Fraude. Negligência séria. Sua responsabilidade direta. As palavras voavam ao meu redor, mas pareciam não fazer sentido. Tentei explicar que tinha verificado cada número pessoalmente, que o sistema tinha passado por mudanças recentes, que outras pessoas tinham acesso. Mas minha voz saía fraca. A decisão já estava tomada antes mesmo de eu entrar naquela sala. Helena empurrou a pasta vermelha para mim, junto com uma caneta prateada. Ironicamente, a mesma que ganhei como prêmio por 10 anos de trabalho perfeito. Estamos te dando a chance de sair discretamente, ela disse com voz mecânica. Um acordo. Sem mencionar o que aconteceu quando alguém pedir referências suas. O que ela realmente dizia era: assine que você é culpado e vá embora quietinho. Mas eu não cometi esse erro. Protestei, finalmente encontrando minha voz. Ricardo suspirou, como quem perde a paciência com uma criança. Os registros do sistema mostram que foi seu login, sua senha. Ninguém mais poderia ter feito isso. Ele apontou para um papel. Temos as provas, Olavo. Não complique as coisas. Olhei pela janela. Agora chovia fino lá fora, como lágrimas seguradas por muito tempo. Ali, diante dos chefes que me julgavam, me senti como uma formiga sendo esmagada. 15 anos jogados numa pasta vermelha.
Ao sair da sala, não olhei para ninguém. Pouco depois, um segurança me acompanhava para fora do prédio, enquanto eu carregava uma caixa com minhas coisas. O porta-retrato dos meus pais, uma caneca velha, um caderno com anotações que agora não serviam para nada. A chuva ficou mais forte quando pisei na calçada. Nem me importei em abrir o guarda-chuva. Às vezes, é melhor deixar o céu chorar por nós quando nossas próprias lágrimas não conseguem cair. Os dias que seguiram minha demissão se arrastaram como um animal ferido. Meu apartamento, antes apenas um lugar para dormir entre jornadas de trabalho, tornou-se minha prisão. As paredes pareciam se fechar um pouco mais a cada dia. No primeiro fim de semana, não saí da cama. O telefone tocou algumas vezes, amigos preocupados, talvez. Não atendi. Que palavras eu poderia oferecer? Fui acusado de fraudar 10 bilhões e perdi meu emprego de 15 anos. As palavras soavam absurdas até para mim. Quando o sol nasceu na segunda-feira, senti o peso verdadeiro do que aconteceu. Era o começo de uma semana normal para o resto do mundo. Pessoas acordavam, vestiam suas roupas de trabalho, pegavam o metrô lotado reclamando do aperto, mas secretamente gratas por terem um lugar para ir. Eu não tinha mais. Abri a janela e o barulho da cidade me invadiu como um intruso. Buzinas, conversas, o mundo seguindo seu ritmo implacável. Não havia pausado nem um segundo para notar minha ausência. Esta é a primeira ferida da rejeição. Perceber como somos substituíveis. Estranhamente, comecei a sonhar com a empresa. Não pesadelos, mas sonhos comuns onde eu simplesmente estava lá, fazendo meu trabalho. Acordava confuso, por alguns segundos acreditando que tudo havia sido um engano, que era dia de trabalho e eu precisava me apressar. Então a lembrança voltava como um soco no estômago. Meus pais ligaram após uma semana de silêncio. Meu pai, sempre prático, perguntou sobre questões legais, se eu tinha consultado um advogado. Minha mãe chorou baixinho ao telefone. Filho, você não faria isso, ela disse. Não era uma pergunta. Foi a primeira vez que senti vontade de chorar desde que tudo aconteceu. Comecei a andar pela cidade sem destino. No metrô, observava as pessoas de terno e pasta, imaginando suas vidas, seus trabalhos. Será que também viviam com medo de um dia serem chamados numa sala e terem tudo tirado deles? Queria avisá-las, nada é seguro. 15 anos podem virar pó numa manhã de quinta-feira. Um mês se passou. O dinheiro da rescisão parecia muito quando recebi, mas agora, com as contas se acumulando, percebi como ele acabaria rápido. Tentei mandar currículos. Para meu espanto, ninguém respondia. Num mercado pequeno como o financeiro, as notícias correm. Mesmo sem processo formal, a mancha estava lá, invisível mas poderosa. Foi num desses dias vazios que encontrei Carlos, um antigo colega, num café perto da empresa. Ele desviou o olhar quando me viu, mas era tarde demais para fingir que não me notou. Com vergonha, se aproximou. Como você está? A pergunta mais difícil. Como explicar o vazio, a injustiça, o medo do futuro? Como descrever as noites em claro repassando cada detalhe do projeto, procurando entender onde estava o erro e quem poderia tê-lo cometido? Sobrevivendo, respondi. Ele ficou em silêncio por um momento, desconfortável. Então disse algo que mudou tudo. Sabe, tem coisas estranhas acontecendo desde que você saiu. O Gustavo foi promovido para diretor do setor financeiro e o sistema foi completamente substituído. Disseram que tinha falhas de segurança. Gustavo, o ambicioso assistente do Ricardo. O homem que vivia reclamando que eu era muito meticuloso, que verificava demais, que atrasava projetos com minha obsessão por detalhes. O homem que tinha acesso ao meu computador quando precisei sair às pressas para cuidar do meu pai no hospital, 3 semanas antes da minha demissão. Pela primeira vez em meses, senti algo além do vazio. Uma faísca, não de esperança, mas de raiva. E com a raiva, veio a clareza. Por que estão trocando o sistema todo? Perguntei. Carlos olhou ao redor, baixou a voz. Estão dizendo que para apagar rastros. Não sei de quê, mas sei que o Gustavo anda nervoso, gritando com todo mundo.
E tem gente comentando que os números do projeto Artemis foram alterados mais de uma vez. Enquanto ele falava, senti meu coração acelerar. Não estava louco. Não tinha errado. Havia algo maior acontecendo. Algo que custou o meu emprego, minha reputação, minha vida como eu conhecia. Ao voltar para casa naquela noite, olhei para o porta-retrato dos meus pais na mesa. Meu pai, com seu olhar severo mas justo, parecia me dizer: a verdade sempre encontra um caminho. Foi quando decidi que não seria apenas mais uma vítima silenciosa do sistema. Eu encontraria esse caminho, mesmo que tivesse que cavar com as próprias mãos. Hashtag a queda injusta, hashtag parte 3. A busca pela verdade. Dizem que a verdade é como água. Sempre encontra um caminho, mesmo entre as pedras mais duras. Mas o que não dizem é quanto tempo isso pode levar. E quantas noites sem sono custa. Comecei minha investigação com o pouco que tinha. Anotei tudo que Carlos me contou sobre Gustavo, sobre o sistema novo, sobre os rumores. Vasculhei meus arquivos pessoais. Felizmente eu tinha o hábito de guardar cópias de relatórios importantes no meu computador de casa. Na terceira gaveta da escrivaninha, encontrei algo que havia esquecido. Um pendrive antigo onde salvava backups semanais dos meus arquivos mais importantes. Não o usava há alguns meses, mas talvez contivesse alguma pista. Quando o conectei, descobri arquivos do começo do projeto Artemis. Passei dias comparando números, datas, versões de documentos. Meus olhos ardiam, minha cabeça latejava, mas algo dentro de mim tinha despertado. Era como se cada número fosse uma pegada, e eu seguisse um rastro invisível para os outros. Na segunda semana de investigação, encontrei uma pequena discrepância nas datas de modificação de 2 arquivos cruciais. Segundo o sistema, eu tinha alterado o relatório principal às 2 da tarde de uma terça-feira, mas nesse exato horário, eu estava numa reunião com toda a equipe, uma reunião que durou 3 horas e que tinha ata assinada por todos, inclusive Ricardo. Alguém tinha usado meu login enquanto eu estava fisicamente em outro lugar. Não era prova suficiente para me inocentar completamente, mas era um começo. Uma pequena rachadura na história perfeita que tinham construído contra mim. Tentei contatar Helena do RH. Ingenuamente, pensei que ela poderia me ajudar com essa informação. Mandei um e-mail, depois outro. Sem resposta. Liguei para o escritório e fui informado que ela estava de férias. Quando tentei falar com Ricardo, a secretária disse que ele não atendia ex-funcionários. Portas fechadas, uma atrás da outra. Foi quando decidi procurar Antônio, o técnico de TI. Sempre nos demos bem, e ele conhecia os sistemas da empresa melhor que ninguém. Mandei mensagem perguntando se poderíamos tomar um café. Para minha surpresa, ele aceitou. Nos encontramos num lugar afastado do centro. Antônio parecia nervoso, olhando sobre os ombros a cada poucos minutos. Não deveria estar falando com você, ele disse baixinho. Estão todos paranoicos desde que você saiu. Preciso da sua ajuda, Antônio. Não fui eu quem alterou aqueles números. Ele me olhou por um longo momento, como se tentasse ler a verdade em meus olhos. Eu sei, respondeu finalmente. O sistema registra mais do que apenas logins e senhas. Registra os computadores usados, os endereços IP. Quem fez aquelas alterações estava usando seu login, mas o computador era outro. Meu coração disparou. De quem? Antônio balançou a cabeça. Não posso te dizer. Já estou arriscando meu emprego só por estar aqui. Mas ele deslizou um papel dobrado pela mesa. Essas são as datas e horas exatas das alterações. Se você conseguir provar onde estava nesses momentos. Peguei o papel com mãos trêmulas. 5 datas, 5 momentos em que eu supostamente tinha fraudado relatórios. Por que está me ajudando? Perguntei. Ele tomou um gole de café antes de responder. Porque o mesmo pode acontecer comigo amanhã, ou com qualquer um. E por quê? Ele hesitou. Gustavo me pediu para apagar esses registros na semana passada. Disse que era limpeza de rotina. Quando o Antônio foi embora, fiquei sentado sozinho, olhando para aquele pedaço de papel que poderia mudar tudo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva controlada que crescia dentro de mim.
Era como se a injustiça fosse um veneno que, depois de quase me matar, agora me dava uma força estranha. Em casa, passei a noite verificando cada data. Na primeira, eu estava no hospital com meu pai. Tinha recibos do estacionamento e da cafeteria. Na segunda, estava numa reunião documentada. A terceira foi durante um feriado, quando viajei para a casa da minha irmã. Tinha fotos com data e localização. As duas últimas seriam mais difíceis de provar. No dia seguinte, recebi uma mensagem anônima no celular. Não mexa nisso. Alguns segredos custam mais que empregos. Alguém sabia que eu estava investigando e não queria que eu continuasse. Pela primeira vez, senti medo real, não apenas pela minha carreira perdida, mas pela minha segurança. Mas o medo tem um lado estranho. Às vezes, em vez de nos paralisar, nos empurra para frente. Porque percebemos que já perdemos tanto que não há mais o que temer. Decidi procurar ajuda profissional. Com o dinheiro que ainda me restava da rescisão, contratei um advogado trabalhista e um especialista em segurança digital. Mostrei a eles tudo o que tinha descoberto até então. O especialista confirmou o que Antônio havia dito. Os acessos vieram de um computador diferente do meu. O advogado sugeriu entrar com uma ação contra a empresa, não apenas por demissão injusta, mas por difamação. Foi quando recebi um e-mail de Carolina, a recepcionista. Preciso te contar algo. Não por telefone, não por e-mail, em pessoa. Marcamos um encontro num parque público. Carolina chegou usando óculos escuros, apesar do dia nublado. Escutei uma conversa, ela disse sem rodeios. Ricardo e Gustavo, no elevador. Não me viram. Ricardo estava furioso, dizendo que a farsa poderia ser descoberta e que usar seu login foi arriscado demais. Gustavo garantiu que estava tudo sob controle, que você nunca conseguiria provar nada. Senti um arrepio. Era a confirmação que eu precisava. Não era paranoia, não era engano. Era conspiração. Por que está me contando isso? Perguntei. Carolina tirou os óculos. Seus olhos estavam marejados. Porque tem um irmão que passou pelo mesmo. Foi acusado de algo que não fez, perdeu tudo. Nunca mais foi o mesmo. Ela segurou minha mão por um momento. E porque não quero trabalhar num lugar onde fazem isso com as pessoas. Naquele momento, senti algo que não sentia há meses. Esperança. Não estava mais sozinho contra um sistema invisível. Tinha aliados, tinha provas, tinha um caminho. Enquanto voltava para casa, a chuva começou a cair. Mas desta vez, abri meu guarda-chuva. Algumas batalhas você não vence de cabeça baixa, deixando que a tempestade te molhe até os ossos. Algumas batalhas exigem que você se proteja, se fortaleça e siga em frente. A verdade pode demorar, mas como a água, sempre encontra seu caminho. Os dias seguintes foram um turbilhão. Meu advogado preparou os documentos para o processo. O especialista em tecnologia organizou as provas digitais. Carolina ofereceu seu depoimento por escrito. Antônio concordou em testemunhar, mesmo sabendo que provavelmente perderia o emprego. A tempestade estava se formando, e desta vez, eu não seria arrastado por ela. Seria seu centro. Uma semana antes de entrarmos oficialmente com o processo, recebi um telefonema inesperado. Olavo, aqui é o Ricardo. Precisamos conversar. Meu sangue gelou. A voz que tinha me condenado agora soava quase amigável, como nos velhos tempos. Não tenho nada para falar com você, respondi, apertando o telefone com força. Olha, houve um mal-entendido. Temos informações novas. Quero te oferecer seu emprego de volta. Um riso amargo escapou da minha garganta. Mal-entendido. Era assim que chamavam uma armação que destruiu minha vida. Mal-entendido, repeti. Vocês me acusaram de fraude, me humilharam, destruíram minha reputação. E agora chama isso de mal-entendido. Silêncio do outro lado. Então, encontre-me hoje às 5, no café perto do escritório. Venha sozinho. Desliguei, sem responder. Liguei imediatamente para meu advogado, que aconselhou cautela. Eles descobriram sobre o processo, ele disse. Estão tentando resolver antes que vá a público. É bom sinal, mas temos que ser cuidadosos. Decidi ir ao encontro, mas não sozinho.
Meu advogado ficaria numa mesa próxima. E levei um gravador no bolso. Pequena segurança contra mais mentiras. O café estava quase vazio quando cheguei. Ricardo já estava lá, não com Helena do RH como esperava, mas com o próprio dono da empresa, um homem que mal conhecia, que normalmente estava em viagens internacionais. Olavo, o dono se levantou, estendendo a mão que não apertei. Lamento conhecê-lo nestas circunstâncias. Sentei-me em silêncio. Não estava ali para amabilidades. Ricardo parecia tenso, seu rosto mais magro que o normal. Vamos direto ao ponto. Houve um erro. Não foi você quem alterou aqueles números. Eu sei disso, respondi. Sempre soube. O dono interveio. Descobrimos que Gustavo estava desviando fundos do projeto. Pequenas quantias inicialmente, depois valores maiores. Quando percebeu que seria descoberto nas auditorias, alterou relatórios usando seu login. Você era o bode expiatório perfeito, respeitado, responsável. Ninguém questionaria se você fosse acusado. Senti um nó na garganta. Meses de dor e humilhação reduzidos a um erro. E por que devo acreditar nisso agora? Porque Gustavo confessou, Ricardo disse baixinho. Quando percebeu que estávamos investigando, tentou apagar rastros. Mas Antônio, Dutti, já tinha salvado os logs. Antônio, meu aliado silencioso, tinha trabalhado dos dois lados. Queremos resolver isso da melhor forma, o dono continuou. Seu emprego de volta, com promoção, compensação financeira pelo tempo afastado. E claro, nossas sinceras desculpas. Olhei pela janela do café. Do outro lado da rua, o prédio da empresa se erguia, imponente. Por tantos anos, aquele lugar foi minha segunda casa. Dediquei minha vida a ele, acreditando em valores que, agora via claramente, nunca existiram. Vocês não demoraram nem 15 minutos para me condenar naquela sala, falei finalmente. Não pediram provas, não investigaram, não me deram chance de defesa. Bastou a palavra de um homem contra 15 anos de trabalho impecável. Ricardo baixou os olhos, mas o dono manteve o olhar firme. Erros acontecem em grandes corporações. O importante é como lidamos com eles. Estamos aqui para corrigir isso. Erro, repeti. Um erro é digitar um número errado. O que fizeram comigo foi uma escolha. Escolheram o caminho mais fácil, sacrificando alguém que confiava em vocês. Tirei do bolso as fotos da minha família, guardadas na carteira. Meu pai morreu um mês depois da minha demissão. Estava doente. Sim, mas o médico disse que o estresse piorou tudo. Nas últimas semanas, ele só repetia: meu filho não é um ladrão, ponto. Vi o choque nos olhos deles. A realidade das consequências finalmente atingindo-os. Diga-me, quanto vale a dignidade de um homem? Qual o valor da confiança quebrada? Do nome manchado? Da paz roubada? Qual compensação financeira apaga as noites sem dormir? Imaginando onde errei, o que poderia ter feito diferente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer resposta. Não quero meu emprego de volta, disse, levantando-me. Não quero trabalhar onde pessoas são descartáveis, onde 15 anos de lealdade valem menos que a palavra de um mentiroso conveniente. O dono parecia genuinamente surpreso. O que você quer, então? Justiça. O processo vai continuar. Quero um pedido formal de desculpas, público. Quero que todos saibam que não cometi fraude. E quero que vocês criem um protocolo para casos semelhantes, para que ninguém mais passe pelo que passei. Isso pode afetar a reputação da empresa, Ricardo murmurou. A verdade costuma fazer isso quando vem à tona. Saí do café sem olhar para trás. Meu advogado me seguiu, impressionado com minha firmeza. 3 semanas depois, a empresa aceitou todos os meus termos. O pedido de desculpas saiu nos principais jornais. Gustavo foi demitido e enfrentaria processo criminal. Ricardo pediu afastamento por motivos pessoais. A compensação financeira foi maior do que esperávamos. Usei parte dela para criar uma fundação em nome do meu pai, para ajudar pessoas injustamente acusadas no ambiente de trabalho. Hoje, 1 ano depois, trabalho numa empresa menor. Ganho menos, mas durmo em paz. Às vezes,
Ainda olho para o prédio da antiga empresa quando passo pela rua. Não com raiva ou tristeza, mas com a serenidade de quem enfrentou a tempestade e encontrou, do outro lado, não apenas sobrevivência, mas transformação. O porta-retrato com a foto dos meus pais continua na minha mesa. Meu pai não está mais aqui para ver que limpei nosso nome, mas de alguma forma, sinto que ele sabe. A injustiça deixa cicatrizes que nunca somem completamente, mas também nos ensina algo que nenhum emprego ou título poderia: o verdadeiro valor da dignidade. E essa é uma lição que ninguém jamais poderá tirar de mim. Esta foi minha história. Uma jornada de dor, mas também de descoberta da própria força quando tudo parece perdido. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, se você se identificou com a luta contra a injustiça ou simplesmente valorizou a busca pela verdade, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos nos reerguer. Agradeço de coração por você ter ficado até aqui. Cada visualização, cada comentário me mostra que não estamos sozinhos em nossas batalhas diárias. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias. Na semana que vem, vou contar como transformei esta experiência dolorosa em uma missão para ajudar outras pessoas injustiçadas no ambiente de trabalho. Uma história de recomeço que prova que nossos piores momentos podem se tornar nosso maior propósito. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua dignidade não tem preço. Nunca deixe que tentem convencê-lo do contrário.